Olá a todos, meu nome é Vitor Moreira Rocha Brandão, eu sou estudante do curso de Relações Internacionais do Centro Universitário Internacional Uninter, e o tema desse trabalho é a militarização de refugiados, uma análise do caso palestino no Líbano, que faz parte do projeto de pesquisa Por que os Refugiados se Rebelam, uma análise crítica acerca da militarização de refugiados no sul global. Quando a gente vai fazer uma análise dessa militarização, eu acho importante linkar, né, o fato de que a gente está tendo um genocídio acontecendo agora na faixa de Gaza. E é importante lembrar que esse não é o primeiro contato do povo palestino com o deslocamento forçado. Né? Lá na década de 40, né, no final da década de 40, em 1948, a gente tem um deslocamento muito grande, né, de palestinos para diversos países ali no Oriente Médio. E um deles é o Líbano. Quando esses palestinos chegaram no Líbano, em 1948, eles foram bem recebidos pelo governo, pelos cidadãos, eles tinham certos direitos, certas liberdades, só que em 1958, a situação muda quando uma rebelião faz acontecer uma troca de governo e esses palestinos esses refugiados começam a ser tratados como estrangeiros, perdendo ali seus direitos, perdendo acesso a muitas coisas, né? Então, isso acaba fazendo a situação deles ficar extremamente precária. Por conta de como os refugiados palestinos são, né, eles não são completamente incluídos ali, né, no Estatuto dos Refugiados de 1951 da ONU, porque existe um contexto de que se a ONU afirmar que existem esses refugiados é como se ela tivesse criado eles por conta da criação do Estado de Israel. Então, existe criado um órgão específico para lidar com ajuda humanitária para esses refugiados palestinos ali na região, que é a UNRWA, o Organismo de Obras Públicas e Socorro das Nações Unidas para Refugiados Palestinos no Oriente Próximo. Só que essa organização, ela não dá conta, né, o volume de refugiados é muito grande e ela não consegue dar conta de suprir as necessidades de todo mundo na região. Então, a partir ali da década de 60, começa a surgir o Movimento de Resistência Palestino, o PRM. E inicialmente é bem contido, eles tentam montar ali bases no sul do Líbano para lançar ataques em Israel, só que eles são fortemente reprimidos pelo governo e começa uma vigilância muito grande nos campos de refugiados. E essa situação vai se estendendo até que em 1969, ao fugir da Jordânia, a PLO, que é a Organização para a Libertação da Palestina, recebe, né, por meio do Acordo de Cairo, recebe permissão do governo do Líbano para se estabelecer em Beirute, que é a capital do Líbano. E a partir dali, eles começam, mesmo que com um pouco de restrições em relação aonde eles podem agir nas questões armadas, eles conseguem conseguem gerenciar os campos de refugiados. E conforme os anos vão passando, eles vão ganhando cada vez mais poder, eles vão ganhando muito espaço ali dentro do território do Líbano, tanto que eles se unem ao movimento nacional libanês, né, no contexto da Guerra Civil do Líbano. E em 1982, a gente tem uma invasão israelense no território que expulsa a PLO dali com o pretexto de que eles estão criando um Estado dentro de um Estado e eles estão desafiando a soberania do Líbano. Quando a PLO é retirada, o restante da PLO que sobra ali na região é fortemente reprimida e depois do fim da Guerra Civil, em 1990, os refugiados palestinos que continuam na região têm sua situação cada vez eles são cada vez mais marginalizados, são cada vez uma situação cada vez mais precária.
Bom, e aí, por isso, a gente vai fazer aqui um estudo de caso, né, tendo como objeto os refugiados palestinos no Líbano. E essa análise vai ser feita utilizando a teoria compreensiva de Lipson, porque Lipson, quando ele escreve sua teoria, ele nota que dos estudos, dos textos, né, sobre o assunto de militarização, foca apenas nos fatores exógenos. São poucos os que focam nos endógenos, e os que focam nos endógenos são muito poucos. Tipo, o foco é muito pouco. Então, ele tenta abranger tanto os fatores endógenos e exógenos, porque ele considera que esses refugiados têm agência, eles são dotados de agência, né, eles fazem escolhas, eles não são simplesmente subprodutos, né, dos conflitos. Então, é importante levar em consideração também esses fatores endógenos para garantir a agência desses refugiados. E aí, nesse contexto, a gente fez uma revisão bibliográfica, uma análise documental, usando Shiblack e Suleiman. Essa pesquisa ainda está em processo inicial, e os resultados que a gente encontra vão ser ligados a esses fatores, né? Os fatores endógenos. A gente tem as motivações políticas, a guerra de exclusão e o etnonacionalismo que se fazem presentes, porque a gente tem um povo que foi expulso do seu território, né? Eles sofreram um deslocamento forçado. Então, a gente tem essa questão da guerra de exclusão, e a gente tem a questão do etnonacionalismo também, porque eles têm essa vontade de retornar ao seu lar, de retornar de onde eles vieram. Existe esse sentimento de querer retornar. As motivações econômicas também estão presentes, né, para essa militarização, porque ali a partir de 1958, os refugiados palestinos perdem, né, praticamente todos os seus direitos. Então, eles já tinham sido expulsos do seu território, mas tinham sido integrados até de certa forma, só que essa integração ali é interrompida. Então, a gente tem motivação econômica, né, para que eles se militarizem. Os empreendedores militares vão ser justamente a PLO, né, a Organização para a Liberação da Palestina, porque como eles se estabeleceram ali no território, né, eles vão criar oportunidades ali, né, eles conseguem até melhorar a situação dos refugiados com questão de moradia, questão de emprego, e aí vem junto a militarização, tanto que eles capitalizam justamente nessa questão do etnonacionalismo, porque o objetivo deles ali na região é acabar com a ocupação israelense, né, e conseguir fundar realmente o Estado palestino na região. Na questão dos fatores exógenos, a gente tem as oportunidades políticas, que está muito presente, porque com um acordo de Cairo, o governo deu permissão para que a PLO atuasse ali na região do Líbano, né? Então a gente tem uma permissividade política muito grande, e por conta disso a gente também tem a mobilização de recursos, já que quem começa a gerenciar esses campos é justamente a PLO, né? Então eles começam a mobilizar esses recursos também, né, para a militarização. E a gente pode concluir, né, que é importante a gente estudar essa questão dos refugiados, porque é uma questão muito importante, né? É uma questão que está aí em alta ainda, né? A gente tem diversos conflitos acontecendo atualmente, e justamente por conta desses conflitos, né, que é importante a gente entender como essa militarização se dá, quais são os fatores que a gente pode tentar encontrar para entender por que essa militarização acontece, e a partir disso tentar impedir, né, que venha a continuar acontecendo. E o caso palestino é muito importante também, justamente porque a gente está tendo um genocídio acontecendo atualmente, e cada vez mais pessoas estão se tornando refugiados, e são exatamente esses refugiados que podem vir a se militarizar futuramente, né? Então é importante a gente ter esse estudo da militarização, né, e focar muito nesse caso palestino, porque é um caso que, mesmo que aconteça ali desde a década de 40, ainda é muito recente, né, e a gente está vendo continuando a acontecer. E aí eu queria agradecer, né, ao Enfoque, ao Uninter, né, e a minha orientadora, e obrigado pela atenção.